Pensa em Antônio Jerônimo. Ele mora e trabalha aqui no interior de São Paulo. E ele tem uma doença que não tá... Mostra a imagem dele para mim. Ele tem uma doença, tá tomando remédio controlado, os filhos não sabem. E segundo a esposa dele, ele tem perda de memória. Isso é o que a esposa diz. Ele saiu para o trabalho e não voltou. Os filhos ficam loucos. Procura o Antônio para cá, até que ele atende o telefone e diz: eu estou num lugar escuro, mas eu não sei explicar onde. Dias depois, o carro de Antônio aparece num sítio a 50 quilômetros de onde ele mora. A polícia vai no dono do sítio, é um japonês. O japonês diz o seguinte, que ele teve uma briga com o Antônio, com um pedaço de pau, e que ele, com medo de morrer, pediu ajuda aos vizinhos. O japonês também disse assim, enquanto eu estava internado no hospital, o Antônio foi lá no quarto e disse que eu ia morrer, que ia me matar. O policial foi lá, mais esperto, pegou as câmeras e disse, passa as câmeras nesses dias aí, que o japonês está internado. Antônio não está lá, ou não esteve lá. Mostra o local para mim. Como é que a polícia pode agora encontrar Antônio no meio dessa mata? E aí, a mira está, porque o japonês disse uma coisa que não é verdade. As câmeras não mostram Antônio indo ameaçá-lo de morte no hospital. A nossa Fabiola Rabo de Arraia foi até lá. Põe a Fabiola no Cidade. Depois de 2 horas de estrada, nossa equipe conseguiu chegar até o município de Piedade, interior de São Paulo, para atender o pedido de uma família que está desesperada. Seu Antônio Jerônimo do Amaral, de 65 anos, está desaparecido. Ele mora no município de Mairinque, interior de São Paulo. Mas a última informação que a família recebeu de onde ele foi visto foi aqui, no município de Piedade, que fica muito longe do município que a vítima, no caso, o seu Antônio, mora, que é Mairinque. O caminho não tem nada a ver. E, segundo a família, ele não conhecia ninguém aqui de Piedade. Nunca veio aqui. A família não tinha nem conhecimento que essa cidade existia. E é por isso que agora, um quebra-cabeça, a polícia tem em mãos para desvendar o mistério do desaparecimento do seu Antônio. Um homem de 65 anos, casado pela segunda vez, teve 9 filhos do primeiro casamento, 6 netos. E do segundo casamento, uma filha com a mulher atual. Trabalhou mais de 35 anos. Ele estava trabalhando como encanador hidráulico em Higienópolis, fica na capital paulista, muito conhecido nessa área, servia várias pessoas, prestava serviços para vários condomínios, vários prédios, sempre muito trabalhador, engraçado, animado, nunca teve problema com ninguém, não tem passagem pela polícia e, segundo a família, não estava sendo ameaçado. Mas por que seu Antônio sumiu? E por que o último lugar que ele foi visto foi em um sítio, no meio do mato, em um município que fica muito longe do lugar onde ele mora com a família. O seu Antônio estava nos últimos meses tomando remédios controlados para a pressão e para o coração. Segundo a esposa atual, nessas últimas semanas, ele iria até trocar de medicamento e não estava mais tomando regularmente. Estava tendo esquecimentos graves, perda de memória e alguns surtos. Mas isso era do conhecimento só da esposa atual. Os filhos não sabiam do que estava acontecendo. Achavam que estava tudo bem com o seu Antônio. Até que eles foram surpreendidos
com uma informação de que o seu Antônio desapareceu. O seu Antônio chegou a falar por telefone com a esposa, dizendo que estava perdido. Disse que estava tentando voltar para casa, mas que tinha se perdido. A esposa chegou a falar com um policial, na verdade um homem, que se disse policial, pelo telefone e disse: olha, eu estou aqui com ele em tal lugar, aqui em Mairinque mesmo, no município onde vocês moram. E ele não sabe voltar para casa, está perdido. E passou o endereço para a esposa. A esposa, por favor, mande ele ficar aí no carro, dormindo, porque eu moro num sítio. Nesse momento, era 11h30 da noite. No mesmo dia, último dia 29, que ele saiu de casa para trabalhar e não voltou. Era quase meia-noite. E a mulher sozinha no sítio, sem ter para onde pedir ajuda, disse: vou esperar amanhecer e cedo vou até esse endereço buscar o Antônio. E desligou o telefone. Ficou com o endereço em mãos. No dia seguinte, no dia 30, ela foi até esse endereço, chegou lá, não encontrou nem policial, nem o seu Antônio, nem o carro dele, nada. E nenhuma informação foi dada. As pessoas que ela conversou nesse endereço, no município de Mairinque, disseram: não vimos seu esposo por aqui. Ela mostrou foto, disseram que ele não tinha passado por lá. O desespero começou. Ela entrou em contato com todos os filhos, disse o que teria acontecido. A filha ligou para o celular do pai, chamou e ele atendeu. Mas na hora que ele falou, segundo a filha, ele estava falando pesado e não falava nada com nada. Disse que estava num lugar muito longe, no meio do mato, e não sabia mais o que dizer. Desligou o telefone. O outro filho ficou tentando, até que teve um momento em que ele atendeu o telefone de novo, falando pausadamente, dizendo que estava procurando sapo no mato, não falava coisa com coisa. Ele estava tendo uma perda de memória, estava se atrapalhando para andar, estava se perdendo na estrada e estava tendo surtos. E eu acho que agora ele surtou de uma vez e aconteceu isso. Os filhos continuaram tentando, ligaram. Caixa postal. Celular fora de área, desligado. E até agora, a família não conseguiu mais contato pelo telefone com o seu Antônio. E a família não sabe dizer o que realmente aconteceu. Isso no dia 30. No dia seguinte, no dia 29, ele saiu de casa para trabalhar, não voltou. A mulher recebeu a ligação à noite. No dia seguinte, no dia 30, os filhos conseguiram falar por telefone. Depois das 4 da tarde, não conseguiram mais contato. 2 dias, mais 2 dias se passaram e uma informação nova chegou. E a cada informação nova que vai chegando, as dúvidas aumentam e o mistério também. A informação chegou da Guarda Civil Metropolitana aqui do município de Piedade, dizendo o seguinte: o carro do seu pai foi encontrado com os documentos dentro. Isso em um sítio longe, na zona rural do município de Piedade. 2 horas para chegar no município de Piedade e mais 1 hora de ramal para chegar neste sítio onde o carro do seu Antônio foi encontrado. Dentro de um sítio que o dono é um japonês, de um ramal cheio de buracos, um lugar de difícil acesso e muito escondido. Achamos o carro com documento, com tudo dentro do carro dele. Tudo normal, mas ele mesmo, não achamos ele. O mais estranho disso tudo é onde o carro do seu Antônio foi encontrado. Um lugar muito escondido, dentro desse sítio. Aqui é a entrada do sítio. O carro entra aqui com muita dificuldade, porque tem muitas pedras. Tanto é que nós vamos caminhando. E o carro dele estava dentro desse sítio, que o dono é um japonês, o seu Katsu. Esse japonês, segundo os vizinhos, é um homem muito reservado, muito trancado, não conversa muito, não é muito conhecido aqui, não tem muitas amizades. E segundo os vizinhos, é um homem marrento.
agressivo, não gosta que ninguém entre no sítio dele, vive sempre sozinho. E foi exatamente aqui dentro desse sítio, que o carro do seu Antônio foi encontrado, aberto pela polícia. Dentro, todos os documentos do seu Antônio Jerônimo, mas nenhum sinal dele. Nada. Ele não foi visto pelos vizinhos aqui. Ele não foi visto pela Guarda Civil Metropolitana aqui de Piedade. Ele não foi visto pela polícia. Ele não foi visto em hospitais. Ele não foi visto em canto nenhum aqui do município de Piedade. Pelo menos até agora, nenhuma informação de que ele esteve aqui. Mas o carro dele foi encontrado. Uma informação chegou para a família do seu Antônio e que até agora eles não conseguem entender. Essa informação foi do japonês, seu Katsuo, que é dono deste sítio. E esse japonês, o seu Katsuo, passou informações para a Guarda Civil Metropolitana, que a guarda foi acionada pela filha dele. O seu Jerônimo, né, não sei o nome dele certo, entrou lá no sítio, conseguiu abrir o cadeado da porteira do sítio, passar pela porteira e chegar até a casa do meu pai. Aí meu pai pegou ficou com medo, né, porque meu pai nunca viu esse homem, e pegou um pedaço de pau pra ver se ele ia embora, porque meu pai falou, é um ladrão. Aí, mesmo assim, ele foi pra cima do meu pai. Aí, começou a briga, meu pai apanhou, ele apanhou. E meu pai, com medo dele, ele, sei lá, os dois, um pra se defender, acabou se machucando os dois. O que de fato aconteceu? Até agora, as informações preliminares passadas pelo japonês, mas que ainda não foram investigadas pela polícia. A família só sabe que o carro que foi encontrado aqui realmente era o carro do seu Antônio. Os documentos dentro do carro eram documentos do seu Antônio. Mas foi o seu Antônio que trouxe o carro até aqui? Foi o seu Antônio que realmente invadiu esse sítio e brigou com o japonês, com o dono? O seu Antônio saiu daqui e abandonou o carro por quê? São muitas perguntas, muitas dúvidas que até agora não foram reveladas. A família entrou em contato com a filha do seu Katsuo e tentou entender o que teria acontecido. Ela explicou por alto tudo o que foi passado pelo pai dela. Eles mandaram a foto do seu Antônio, enviaram essa foto e pediram para que ela mostrasse para o seu Katsuo para que ele confirmasse se realmente foi o seu Antônio que entrou aqui, que brigou com ele e que depois sumiu. E ele, segundo a filha, confirmou. A filha disse para a família do seu Antônio que ele fala com muita certeza que foi o seu Antônio Jerônimo que invadiu o sítio dele, que brigou com ele, que tentou assaltá-lo e depois sumiu. Ele chegou a dizer também que no dia seguinte, quando ele estava no hospital internado, ele encontrou o seu Antônio no corredor e que foi ameaçado pelo seu Antônio. Aí está uma informação estranha para a família e para a polícia. Realmente a gente teve essa informação que eles se encontraram no corredor do hospital e ele foi ameaçado pelo meu sogro. Só que até então, nas câmeras do hospital que a gente viu, não consta o meu sogro no hospital. E a Guarda Civil ou algum funcionário chegou a dizer que viu o seu Antônio lá no hospital? Nenhum funcionário do hospital viu realmente o meu sogro lá. Imagens de câmeras de segurança do hospital foram analisadas. A família esteve lá, olhou essas imagens e a polícia também. Em nenhum momento o seu Antônio foi visto no hospital. Em nenhum momento o seu Antônio foi socorrido por algum vizinho aqui desse ramal da zona rural do município de Piedade. Ele não foi visto nem no hospital, nem aqui, em nenhum lugar do município. O
que causa mais espanto, mais estranheza e mais desespero para a família. A Polícia Civil aqui de Piedade deixou claro que não tem informações nenhuma do que pode ter acontecido com o seu Antônio. Eles disseram que ainda vão iniciar as investigações. As únicas informações que eles têm é o depoimento do japonês, o seu Katsu, que é o dono do sítio onde o carro do seu Antônio foi encontrado. É a única informação que a polícia tem. Disseram que fizeram buscas aqui na área, que não sabem realmente onde o seu Antônio está e até agora nenhuma informação, nenhum detalhe e nenhum início da investigação. A família do seu Antônio continua desesperada, sem saber de fato o que aconteceu com ele. O mistério continua.